Queridos, abramos a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite, tempo de meditação na palavra. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, verso 6 a 11. Palavra de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso de 6 até o verso de número 11. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 até o verso de número 11. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra que está em nossas mãos. Obrigado porque nesse tempo, aqui na casa do Senhor, nós podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a viver em Cristo Jesus. E nessa caminhada em Cristo, o Senhor tem nos dado capacidade para compreender a Tua mensagem e caminhando juntos, Senhor Deus, como igreja Tua, crescermos, Senhor Deus, nos aperfeiçoarmos, firmarmos, nos fortificarmos e nos fundamentarmos no Teu Evangelho mediante a fé presente do Senhor a nós. Obrigado, Senhor Deus, por essa possibilidade que o Senhor nos dá, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus nos capacita. É Deus quem produz em nós a possibilidade de viver. Somente Deus tem um poder capacitador. Ninguém aprende nada sem que Deus assim o diga, aprenda. Não é uma questão de acuidade mental, de capacidade de raciocínio, não é questão de lógica, é uma questão de intervenção divina, porque nós somos ensinados na fé, é um recurso de Deus para nós, é um presente de Deus para vivermos no tempo presente. Nesse momento aqui, na casa do Senhor, nós somos o Espírito Santo nos ensina aquilo que precisamos aprender para caminharmos da fé até que Cristo volte ou até que estejamos com Ele. É Deus quem capacita. Se não for uma capacitação do alto, dificilmente nós estaríamos aqui nessa noite prestando culto a Deus. Há uma série de impedimentos para que a igreja de Cristo Jesus cresça. Há uma série de incapacitações das quais nós somos os autores. Nós, cristãos, seres humanos, que estamos vivendo aqui na terra, temos uma série de impedimentos para crescermos na fé presente de Deus para conosco. É preciso que haja uma intervenção de Deus para que a vida cristã normal seja uma vida de crescimento e de amadurecimento na fé. É preciso que nós cresçamos e desenvolvamos a nossa salvação, e isso só é possível com um recurso que vem do alto. E nós mesmos podemos trabalhar na contramão do amadurecimento e do crescimento na fé, com as nossas incapacitações humanas. Pedro é um dos apóstolos de Jesus,
E ele está aqui escrevendo uma carta para várias igrejas. Essa carta deve circular num grupo de igrejas de eleitos e forasteiros. E ele tem uma experiência muito próxima com Jesus. Ele esteve lado a lado de Jesus por um grande tempo, vivendo dia a dia, aprendendo com Jesus a viver pela fé. Certa feita, Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, Satanás te pediu para peneirar, e eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. E Pedro, na sua infantilidade espiritual, diz: Senhor, deixa comigo, o Senhor é muito santo, deixa que eu resolvo esse negócio, manda Satanás para cá que eu vou dar um jeito nele, eu sou bom o suficiente para encarar esse miserável. E nessa hora, Jesus fala a Pedro: Pedro, você vai me negar. E a escola da fé de Pedro foi aqui robustecida, cresceu, porque após esta cena, com a sua autossuficiência, e com seus recursos que não vinham de Deus, simplesmente humanos, cursinhos de fé que fez, possivelmente o levaram a entender que ele tinha, com sua própria força, a capacidade de vencer ao próprio Satanás. E nessa hora, queridos, Pedro nega a Jesus. E quando ele nega Jesus, diz o texto, Pedro chora amargamente, um sofrimento de alma, porque Jesus já o havia avisado. Posterior a isso, essa experiência que teve com o Senhor, com a miséria da sua humanidade, ele tem que escrever uma carta para enviar para as igrejas. Então, ele está falando daquilo que ele viveu. Ele está contando: olha, eu já passei por isso, eu já tive que enfrentar Satanás com as minhas próprias mãos, e perdi, e neguei Jesus, e trilhei um outro caminho que eu aprendi em algum cursinho, não sei que cursinho que ele fez, que ele aprendeu que ele podia resolver as coisas somente com a sua capacitação humana. E nessa hora, ele transmite às igrejas eleitas e forasteiras, sofrendo perseguições, morrendo por causa da fé que tem no Senhor Jesus Cristo. E nessa hora, ele transmite a essas igrejas a experiência que ele viveu com Deus, no desenvolvimento da sua vida cristã. Queridos, é Deus quem capacita. Estava morando em Araçatuba e vinha do Paraná, aluguei um carro, meu carro não estava muito bom, e nessa hora juntei a família, fomos visitar a família da Leoni no Paraná e voltamos num domingo à tarde, tudo tranquilo, Araçatuba muito quente, 40 graus, 45 graus à sombra, e nós dentro daquele carro, sem ar-condicionado, e tocamos, e tá bom, deixa. Olhei no marcador de combustível, e lá estava meio tanque. Eu falei: meio tanque está tranquilo, chega em Araçatuba tranquilo. Caminho para Araçatuba é caminho do mato, então vai acabando o posto de gasolina, você vai entrando no caminho do mato, né? E você vai ficando sozinho na estrada, uma reta de 150 quilômetros para chegar em Araçatuba. Eu falei: tranquilo, meio tanque dá para eu chegar. Mas quando a gente chega próximo da cidade, faltando aí uns 50 quilômetros, para minha surpresa, chegou na reserva e encostou no palito. E eu falei: gente, acho que não dá para chegar. E aí eu lembrei que o meu carro, eu botava gasolina, e para economizar, no carro alugado eu botei álcool.
e acabou o combustível. Eu fiquei praticamente no zero. E aí Leoni viu um posto de combustível do outro lado da pista. Eu fiz a volta, voltei no posto, falei: rapaz, que benção que eu encontrei você, aqui não tem combustível, você está no lugar errado, rapaz. Aí acabou o combustível desse posto, né? Em direção a Araçatuba, em direção ao mato ali, não tem combustível, não chegou combustível para nós. E aquele cara, eu falei assim: você não está entendendo, eu não tenho mais combustível para andar. E ele falou assim: rapaz, olha, eu não tenho como te ajudar, mas aqui próximo a 8 quilômetros você tem uma cidade, e lá na cidade, de vez em quando o posto fica aberto, acho que você devia correr até na cidade e você vai conseguir. Eu falei: rapaz, você não está entendendo, eu não tenho mais combustível. E aquele rapaz que enchia o tanque lá, o funcionário do posto, virou para mim e falou assim: rapaz, você não tem fé não? Eu falei: é gozação de mim, né? Você está me gozando, né? Eu estou vendo aqui no ponteiro que eu não tenho combustível. Rapaz, você não tem fé não? Liga esse carro e vai até 8 quilômetros, vai embora, rapaz. E fui impactado por uma pergunta, e a pergunta é: você não tem fé não? E eu falei: cara, eu sou pastor, por favor, né? Eu queria argumentar com ele, eu estava tão desesperado que falei: rapaz, eu vou, então é para ir, eu vou. E fomos para a cidade, consegui colocar o combustível, chegamos em Araçatuba. Mas o que eu queria que vocês ficassem da ilustração é: você não tem fé não? Será que essa pergunta feita pelo frentista não é a nossa pergunta hoje? Há uma discussão, e algumas leituras dizem que você produz fé, e eu quero dizer para você que você não produz fé. Você precisa receber a fé que vem do alto. A fé que é produzida por homens é uma fé perecível. Você crê em você mesmo. A fé que vem de Deus, essa é a fé que salva. Somente uma fé que vem do alto tem recursos para você sair do posto de gasolina e encarar um tanque vazio até o próximo posto. A fé que você produz é uma fé inócua. Você vai conseguir lidar com ela até o momento do sofrimento e até o momento da perseguição. Ali você vai negar a Jesus. Naquela hora você vai negar a Jesus. Você vai pular fora da fé. Portanto, queridos, Deus nos capacita, nos dá condições de nós caminharmos vivendo pela fé. Somente Deus produz os recursos necessários para nós sermos fortalecidos na fé em Cristo. Pedro aqui está fazendo exatamente isso. Ele está dizendo que somente através da intervenção de Deus isso será possível. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus nos capacita a viver pela fé no quê? Na minha capacidade de ler a Bíblia, falar algumas coisas, na minha capacidade de dar uma cesta básica, na minha capacidade de ajudar um missionário. Nós somos fortalecidos para viver na fé no quê? No quê? E de que forma os discípulos são conhecidos? Jesus, no final da sua vida aqui na terra, ele nos dá essa resposta. E ele diz: olha, tome muito cuidado, meus discípulos, preparem-se melhor
vivam pela fé. E eu lhes dou um novo mandamento. E esse foi o único mandamento que Jesus deixou. A fé será um recurso, e nós precisamos de força na fé, para cumprir o grande mandamento que Jesus deixou. Ele diz: o mandamento é que vocês devem amar uns aos outros. Não é fé para folhear a Bíblia. Queridos, não precisa de fé para folhear a Bíblia. Muita gente está folheando a Bíblia e é ateu. Não é isso que faz a diferença aqui. Você precisa de fé para morrer e permitir que Jesus viva. Você precisa de fé para uma intervenção poderosa de Deus sobre a sua vida. Você não precisa de fé para casar, para ter filhos. O seu curso normal e a graça geral é suficiente para isso. Você precisa de fé para fazer exatamente aquilo que Jesus Cristo fez. Eu peço que vocês abram o seu coração para um único mandamento. E ele não passou nenhum outro mandamento para a igreja viver posterior à sua crucificação. Ele diz: para que vocês amem uns aos outros, e assim serão conhecidos os meus discípulos, se vocês tiverem amor um pelos outros. Então ficou difícil. Ficava mais fácil quando eu tinha que só ler a Bíblia. Ficava mais fácil quando eu tinha que dar só oferta. Ficava mais fácil quando eu tinha que ajudar o pobre e o necessitado. Que isso era palpável, a minha produção de fé humana. Agora, amar uns aos outros, só se for a fé que vem de Deus. Só se for uma intervenção de Deus. Ele fala assim: olha, eu vivi isso. Eu vou deixar com vocês 3 segredos. O primeiro é a humildade. Cingi-vos com humildade. Deus dá graça aos humildes. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. E o primeiro segredo para que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa fé possa amadurecer, é vivermos na presença de Deus plenamente humildes. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim, e essa é a pior das cenas para o ser humano: se deixar morrer para que Cristo viva. Irmãos, todos os dias de manhã nós nos olhamos no espelho e falamos: agora é conosco. Toda vez eu espero que eu mesmo produza a ação de fé para viver aquele dia. E nessa hora, queridos, você é, tanto quanto Pedro foi, aquele que vai ter um choro amargo no final do dia. Porque esse choro amargo chegará e você negará Jesus. Não dá para viver pela fé, uma fé de Deus, quando eu me basto, quando eu sou show, quando eu tenho a capacidade, a inteligência, a lógica, os entendimentos para viver o meu tempo aqui na terra como um cristão em si mesmado. Não vai dar certo. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Eu preciso de me tornar humus, e humus é esterco. Eu preciso me deixar ser espalhado na terra, para que a semente cresça. E se assim não for, o inferno me aguarda. Como Pedro viveu isso intensamente,
e ele tem todo o pré-requisito para ensinar a sua igreja. O próprio Jesus o advertiu. Segundo lugar, o texto também nos fala sobre sobriedade, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, e depois de você ter sofrido um pouco, você precisa de uma intervenção, de uma fé que te traz clareza. E aqui fica muito fácil quando a gente olha a inscrição de Paulo para os Efésios. Ele diz que nós devemos nos encher do Espírito e não nos embriagar, não nos encher com vinho, porque nele há dissolução. Eu preciso de um recurso de Deus para viver sóbrio e os meus olhos olharem direito. Somente Deus pode fazer essa tal intervenção para que haja sobriedade, lucidez, clareza de mente, que esse culto possa ser um culto racional, que entende e compreende o amor de Deus. Somente assim, queridos, nós podemos viver diante de Deus, recebendo a fé para amadurecimento, fortalecimento e perseverança. Percebam, queridos, que nós não somos aqui passivos diante da fé, mas nós recebemos para pô-la em prática. E em sobriedade, olhando com os olhos, usando da nossa acuidade racional, entenderemos os caminhos de Deus para a minha vida e para a vida da igreja do Senhor. Seremos cheios de uma fé madura, cheios de discernimento diante de tantas intervenções do mal. Satanás não está mais pondo fogo na igreja. Satanás não está fazendo maldades propriamente dita aos olhos humanos, mas ele está corrompendo a nossa mente e corrompendo a nossa fé, porque a nossa fé está apoiada em nós mesmos. E a igreja sucumbe e nós começamos a nos degladiar, porque humanos que somos, entendemos que a fé produzida com a nossa capacidade, ela é suficiente para que tenhamos vitória sobre Satanás. Diz o texto, e grave na sua mente: resisti-lhe firmemente. Não se deixe enganar. Satanás está nos púlpitos, Satanás está na igreja, Satanás está na boca dos falsos profetas, falando algo que você deve aprender, para você viver com uma fé humana, carnal, que vai levar você direto para o inferno. Preste atenção, igreja, seja sóbria nessa hora, não se deixe enganar, resisti-lhe firmemente, porque não são homens, e nem pelo sangue, nem pela carne, mas somente pelo Espírito de Deus, haverá sobriedade para nós. Não pensem que é o mundo que vem mudar a igreja, não é, somos nós mesmos que vamos destruí-la, e nessa hora, nós mesmos poderemos estar sendo instrumento daquele que nunca deveria ter entrado. E finalmente, a cumplicidade, para que Deus em tempo oportuno vos exalte, porque Ele tem cuidado de vós, o próprio Deus vos há de
aperfeiçoar. Façamos uma parceria vitoriosa com Deus. E somente, unicamente, exclusivamente com Deus. A nossa participação nessa parceria é secundária, é de total dependência de Deus. O tempo é de Deus, o cuidado é de Deus, o agente transformador é Deus. Façamos uma relação de cumplicidade. Deus, eu estou aqui, convém que dele cresça e convém que eu diminua cada dia e me reduza, se necessário até o pó, para alcançar a glória que nos está reservada como igreja de Cristo. Meu querido, viva pela fé, e uma fé viva e madura, que Deus mesmo há de derramar em vossos corações. Pare de viver com esse resquício de homens, abra mão dele, porque ele vai te levar para o inferno. Entre no seu quarto, feche a sua porta e fale com Deus hoje, porque somente Deus tem os recursos necessários para que a gente viva no tempo presente. Concluo: a humildade nos dará a submissão necessária para lutarmos na fé. A sobriedade nos dará a vigilância necessária para nos mantermos na fé, e a cumplicidade nos dará a dependência necessária para crermos na fé. Queridos, esse é o nosso único recurso. Saí do posto de gasolina, falei: Leonique, que absurdo, esse frentista me desafiando. Sou pastor, como é que um cara desse vem me desafiar e falar de fé para mim? Mais de 20 anos pregando sobre a fé, fiz o curso de teologia, fiz o mestrado, me capacitei, tive aula com A, B, C, D, sei lá quem mais, e esse cara vem me falar de fé. Quem que é esse cara para me falar de fé? Ora, irmãos, cuidado, resistir firmemente na fé, não se deixe enganar. O choro amargo pode estar nos aguardando. Como é que Pedro resolveu isso? Se encontrou com Jesus na praia. E qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Vocês lembram? Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você foi à igreja? Quanto de dinheiro você deu para a obra? Está aí a obra. Está precisando, mas não é essa aqui, não é essa obra não, é a obra do Senhor lá. Quantas vezes você deu, quanto dinheiro você deu para a obra? Qual foi a pergunta que Jesus fez, irmãos? Você me ama? O problema todo não está nessa parafernália de fé que os homens criaram. O problema está no seu coração, e você não ama mais. A fé e a falta de fé, e eu negar a Jesus, é não amar mais. Esse é o mandamento, esta é a ordem. Virão e falarão para você de fé em todas as áreas do mundo, menos que você precisa amar. E quando você abstrair o amor, sua fé será uma fé infernal. Mas nós, pela graça de Deus, temos uma fé vitoriosa, que está posta somente na pessoa do nosso Salvador, Cristo Jesus. Assim, nós vamos